Ok, estamos gravando, estamos dando início, então, a este encontro do dia 7 de maio, da nossa disciplina de Princípios de Gestão, e todos os encontros estão sendo gravados e disponibilizados no ambiente aula, gravados esses encontros que estão utilizando a plataforma do Google Meet, e depois as aulas são disponibilizadas para aqueles que eventualmente não conseguirem estar presentes no encontro, não estarem presentes na aula online. Laura, boa noite, professora. Havia lhe mandado uma mensagem referente à escolha do livro. Ok, vamos tratar, Laura, estas questões dos livros hoje ainda. Vamos conversar algumas coisas. Então, fica tranquilo e também fica tranquila. E eu também essa semana vou entrar no grupo de WhatsApp da turma e vou estar à disposição ali para esclarecer qualquer dúvida e dar algumas outras orientações, tá? Então, como eu dizia, hoje, então, nós vamos para mais um encontro deste nosso período de distanciamento social ou isolamento social, decorrência da pandemia do novo coronavírus. E hoje teremos mais um conteúdo a ser desenvolvido, vamos fazer uma dinâmica também, uma dinâmica em grupos, pequenos grupos. Na terça-feira, alguns de vocês têm aula comigo na terça, acho que uns 3 ou 4 de vocês aqui desta turma têm aula comigo na terça, e a terça a gente já experimentou fazer essa dinâmica. Ao longo da noite, nós vamos ter uma espécie de um exercício, vocês saem por alguns minutos deste grande grupo, fazem pequenos grupos pelo WhatsApp, nós vamos ver como é que isso vai, como é que nós vamos coordenar isso aqui, discutem e depois trazem os resultados novamente aqui para o ambiente aula. Isso tudo hoje durante a noite, certo? Então vai ser uma atividade aí para buscar um pouquinho mais de interação e a gente não ficar assim só com uma aula expositiva a noite toda, né? Eu apresentando slides e tal, então tentar buscar uma certa interação com todos vocês. Quero dizer que aquilo que se anunciava, né, realmente se confirma. Nós tínhamos, assim, algumas expectativas com relação ao retorno das atividades presencialmente, e agora todos já sabem que a universidade, assim como outras instituições da região, já tomaram a decisão de não voltar esse semestre, portanto, estaremos neste formato de aula até o final do semestre. O único ponto ainda que a gente precisa organizar, pensar, planejar, é aquele momento final, que é uma prova, né, que a princípio esta vai ter que ser presencial, mas aí está programada pelo nosso cronograma, eu posso confirmar exatamente aqui a data, mas a prova final está programada para 2 de julho. Então, 2 de julho a gente ainda temos aí 1 mês e meio, um pouco mais de 1 mês e meio, 50 dias, e nesse sentido, então, vamos ver como é que vai acontecer essa prova final. Vocês sabem que a avaliação... Oi, Sérgio. Essa aí é a prova final ou a semestral que tu está falando? A prova final, né, mas que depois, para aqueles que não atingirem a média, ainda tem mais uma avaliação ainda, né, uma possível avaliação. Mas sim, é a avaliação semestral, a AS, isso aí. Ah, tá. A AS é a avaliação semestral e depois tem uma avaliação final. Que vai ser 2 de julho, aí, isso? 2 de julho é a AS, para todos. Ah, né? tá. E aquela de 2 semanas depois, lá no dia... penso que é 16 de julho, aí essa sim, só para aqueles que não atingirem a média 7. Sim. Né? Não é que tu tinhas dito final? Falei, prova final, isso. Então, assim, ó, essa prova final, você sabe que tem peso 6, é uma prova individual, sem consulta e tal, e aí a gente tem que ver exatamente como vai ser essa dinâmica. Estava comentando com o pessoal que tem aula terça-feira, já ouviu e sabe que uma das alternativas que eu estou pensando aí é, quem sabe, a gente fazer pequenos grupos,
né, da turma que tem, vamos supor, 45, 50 alunos, eu dividi ela em 3 grupos e marcar o horário. Olha, a prova no dia 2 de julho, o pessoal da letra A até a letra F vem às 19 horas, o pessoal da letra G até a letra M e tal, vem às 20 horas e os outros vêm. Alguma coisa assim, para ficar grupos menores, a gente distancia, bota na sala de aula lá distantes, com máscara e tal. Talvez seja assim, não sei exatamente, mas até lá a gente tem tempo para ver como é que as coisas evoluem, né? O que está por vir ainda e tal, vamos ver como é que vai estar a situação e vamos pensar. Se tiver que usar uma tecnologia online para aplicar algum tipo de avaliação por aqui, vamos também pensar e desenvolver nesse sentido. Enfim, mas temos tempo. Boa noite, Adriana. Temos tempo até lá para a gente efetivamente decidir como que as coisas vão acontecer. Vocês estão acompanhando, estão vendo que nós avançamos, né, no quadro desta epidemia. Já existem algumas previsões assim mais assustadoras do que está iniciando assim no Brasil. O Brasil já desponta como possível epicentro da epidemia, assim como foi a Itália, que passou para a Espanha, que passou para a França, que passou para os Estados Unidos, que já tem 70 mil mortos, e o Brasil está se anunciando como o próximo epicentro dessa pandemia. Lamentavelmente, nós, num país de dimensões continentais, a gente sabe que isto vai acabar acontecendo em momentos diferentes. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul numa condição ainda tranquila, relativamente tranquila, né? Me parece que estamos com um pouco mais da metade da capacidade dos leitos na UTI preenchidos, então temos uma margem ainda. Vejam que os números aqui são bastante baixos, mas se nós olharmos a realidade dos leitos de UTI que estão atendendo os pacientes com dificuldade respiratória e tal, já tem um relativo preenchimento, mostrando que sim, nós temos uma contagem que está aquém, está menor do que a realidade, e já estamos vendo alguns estados anunciarem a medida que está sendo chamada de lockdown, que é exatamente o isolamento compulsório, obrigatório. Tu não pode sair de casa, exceto com autorização expressa e tal, tudo fecha. Então a gente está vendo já lá no Pará, em Manaus, enfim, tem várias cidades já encaminhando para isso. E exatamente dentro dessas características de uma dimensão, assim, de um país com uma dimensão tão grande e com realidades tão distintas, vão acontecendo em momentos diferentes. É possível que em algum momento alguns estados que hoje estão na situação crítica comecem a reverter a curva e nós ainda, penso eu, estamos, né, bem no início da curva. Se nós conseguirmos manter esse achatamento da curva, ótimo. Precisamos continuar nos cuidando muito, mas nós temos 5 estados já com uma situação absolutamente crítica e com muitas dificuldades, A tendência é que outros estados, aos poucos, comecem também a atingir esse quadro, né? E vá havendo essa oscilação, enquanto alguns vão vencendo e superando, outros vão ingressando nessa curva, mas diante de tudo que está acontecendo, a OMS e alguns organismos mundiais já estão anunciando o Brasil como o novo epicentro da doença. Era o que se temia, era o que não se queria. Nós aqui ainda não estamos enxergando esta realidade, estamos um pouco distantes. Era uma realidade que estava lá do outro lado do mundo, estava lá na China, era uma realidade que ainda estava distante quando foi para a Europa, era uma realidade ainda distante quando chega nos Estados Unidos, é uma realidade ainda um pouco distante quando está no norte, nordeste, sudeste, mas vejam que está se aproximando. E me parece inevitável que tenhamos um quadro
preocupante, assustador nos próximos dias. Digo isso em função, né, dos números e de tudo que a gente está observando. E digo isso porque a gente tem que fazer sempre uso desses espaços em que temos condições de conversar com um pouco mais de pessoas e de pessoas esclarecidas como vocês, para alertar e pedir para que todos tenham essa consciência, mantenham essa consciência e tenham todos os cuidados possíveis, né? Mesmo em condições de trabalho, se tiverem que trabalhar, inevitavelmente voltarem ao trabalho, ou se já voltaram, tenham o máximo de cuidado possível, né? Nós temos essa característica já constatada de que muitas pessoas contraem o vírus, mas são assintomáticas, então podem estar com o vírus, não sentem, não têm nenhum sintoma e, por consequência, ficam despreocupados e despreocupadamente acabam contaminando outras pessoas até que o vírus chega em um indivíduo, uma pessoa que tem um pouco mais de vulnerabilidade, não tem tanta resistência, e essa pessoa vai precisar de auxílio médico, vai precisar de um leito, vai precisar de respirador, vai precisar, enfim, de todos os cuidados, e isso é que acaba levando ao colapso o nosso sistema de saúde, porque a forma com que esse vírus se dissemina, todos vocês já ouviram bastante sobre isso, sabem que é muito grande e muito intensa. Essa é a principal característica desse vírus. Ele é transmitido com uma facilidade muito grande e numa velocidade muito grande. Então, esse é o problema, né? A curva, o pico, ele sobe muito rápido. E aí não tem sistema de saúde, por mais desenvolvido que seja o país, né, que consiga atender. A gente está vendo os cenários em todo o mundo, né? E tem outros países ainda em que também está iniciando. Vejam que ele está transitando, tá? Transitando por todos os espaços do nosso planeta. Muito bem. Dito isto, né, o registro isso aí, Guilherme, além de tudo isso, né, porque estes leitos acabam sobrecarregando. Claro que a gente sabe que as principais capitais, as principais cidades estão fazendo uma separação. Tem os leitos destinados ao Covid e tem os leitos que seguem atendendo os outros casos que são também, né, muitas vezes muito grandes e precisam ser atendidas. É isso aí, Guilherme. Thierry, ok, obrigado pela lembrança, Thierry. Eu vi entrando ali o contato e estava tentando me lembrar aqui, quem é o contato mesmo. Obrigado, Thierry. Muito bem. Nós vamos falar hoje. Quero fazer mais um registro sobre a atividade da semana passada. Estão postando os comentários conforme a orientação, mas ainda tem muita gente que não postou. Deixa eu até olhar aqui como é que está essa situação. Nós temos aula, sala de interação e aula da atividade do dia 30 de abril. A Andriele postou agora há pouco, né? A Júlia Andrade também postou hoje à tarde, o Guilherme postou hoje à tarde. A Ivanessa postou ontem, Monique, o Douglas, alguns eu estava respondendo, os que postaram hoje eu não consegui responder, li, né, da Andriele, do Douglas, do Eduardo, da Eduarda, desculpa, da Milena, do Felipe, da Silvana, mas vejam aí, se somar estes que eu citei, nós temos umas 10 participações. Então, nós temos a sala de interação lá no bloco de desenvolvimento 2, sala de interação, aula,
e atividade do dia 30 de abril, que eu expliquei na aula passada. Cada um de vocês tem que entrar e comentar. O anterior. Isso aí. Tem as explicações ali. Então, participem, por favor. Ela está aberta até amanhã. Até o dia 8 de maio. Então, não deixem de entrar ali e fazer um breve comentário. E hoje nós vamos ter novas atividades. Mas está bacana, assim, a participação de vocês, falando e reforçando os conceitos que a gente estudou semana passada, que dizem respeito à teoria estruturalista e à teoria da burocracia, e falamos também da teoria comportamental. A teoria comportamental, que estuda o comportamento humano de uma forma mais profunda, a partir do surgimento dessa nova corrente teórica, teoria neoclássica. Essa teoria comportamental, ela finaliza lá na década de 80 com a teoria Z. E a teoria Z trazia um cenário, né, um cenário muito interessante, muito bonito, muito bacana, de muita valorização dos indivíduos, e é por isso que é o ápice da teoria comportamental, porque explora ao máximo as relações humanas, a valorização dos funcionários, dos trabalhadores, dentro das empresas e tal. E a questão era exatamente o que anunciava lá o Jornal do Brasil, aqueles 2 recortes que eu trouxe, né? Se efetivamente aquilo se confirmou. Então, tivemos algumas manifestações, se não me engano, Milena, Douglas, enfim, alguns destes que eu citei falaram sobre a teoria Z. Cada um que entrava falava sobre o tema seguinte. Então, alguns falavam sobre conflitos e dilemas, outros falavam sobre as disfunções da burocracia, e outros falavam, sempre seguindo esta ordem, e outros falavam sobre a teoria Z, né, conforme a proposição ali na sala de interação. E está interessante, assim, essa reflexão e esse ponto de vista de vocês. Como eu disse, não existe uma verdade absoluta, nós temos pontos de vista, né? Então, a partir até das vivências e da realidade de cada um de vocês. Por exemplo, eu vou falar sobre a teoria Z, eu vou falar um pouco o que eu estou vendo nas empresas, o que eu estou vendo nas empresas que eu conheço, nas empresas que eu já trabalhei, que eu trabalho, né? Então, eu falo, a minha percepção é a partir da minha realidade. Se nós realmente estamos, como era a provocação que eu fiz lá na sala de interação, se nós estamos vivendo já essa realidade, se a teoria Z se concretizou a partir daquelas características transcritas, ou se não, isso era uma ilusão, imaginavam que o cenário das empresas ficaria exatamente desta forma, as pessoas sendo valorizadas, as pessoas né? Mas isso não se confirmou. Bom, isso é um ponto de vista, e esse ponto de vista é muito particular, muito a partir das nossas experiências e daquilo que a gente vive no dia a dia. Então, o pedido que eu tenho feito, né? Que se manifestem as percepções de vocês. Pedir percepções, exemplos, pode ser sempre muito a partir de exemplos sobre conflitos e dilemas, né? Dentro daquele conceito de que conflitos, eles entram em choque, né? E dilemas estão num sentido oposto. O dilema, tu tem que fazer uma opção, tu tem a opção A e a opção B, tu tem que escolher uma em detrimento da outra, tu escolhe A e sabe que tem o prejuízo de não ter as vantagens ou aquilo que está sendo oferecido pela opção B, mas tu pode escolher a B, desde que tu abra a mão da A. Esse é o dilema. Conflito tu tem um ponto de vista, tu tem uma ideia, uma proposição, e tu tem uma outra proposição que bate de frente. Mas nestas duas proposições, eu não tenho que escolher necessariamente A ou B. Se eu não tenho que escolher necessariamente A ou B, e posso buscar um meio termo, eu posso tentar a conciliação. Bom, então estamos diante de um conflito. Durante a nossa trajetória dentro das empresas, e no momento que nós começamos a ocupar espaços na empresa que exigem tomada de decisão, muitas vezes nós vamos estar diante de dilemas e algumas vezes também vamos estar diante de conflitos. O processo de tomada de decisão faz parte da realidade do dia a dia das empresas.
Agora, quando eu estou, independente de ser conflito ou dilema, porque vejam, o conflito e o dilema são cotidianos, são diferentes, e eu apresento esses dois conceitos só para saber que em algumas circunstâncias eu vou ter que fazer uma opção em detrimento de outra, abrir mão de outra. E, por vezes, é importante não escolher A ou B, mas sim trazer as duas para, quem sabe, criar a C, uma terceira alternativa, um terceiro caminho. Professor, isso, como eu estava dizendo... Oi, Douglas. E esse fato de tu ter duas ideias conflitantes, que tu precisa escolher uma em detrimento de outra, tá? Isso é um dilema. No momento que tu, partindo dessas duas ideias, onde tu encontra uma terceira, elas eram conflitos ou elas eram dilemas que foram... Não sei se tu tá entendendo o que eu tô querendo... Tu tá diante de um suposto dilema, que tem que buscar uma alternativa. Ou é A ou é B. Mas tu começa a analisar e descobre que o dilema, na verdade, não é um dilema. Há um conflito de ideias, de proposições, de pontos de vista, de propostas, de planos, mas na medida que tu tem condições de pegar o plano A com o plano B e criar um plano C, ou pegar o fulano que diz que é isto, e o Beltrano que diz que é aquilo, sentar com eles e decidir junto com eles que não é exatamente isso, mas também não é aquilo, e é isso, tu estavas diante de um dilema, de um conflito. Um conflito. Entendi. Isso é uma questão conceitual. Nós estamos no dia a dia, sempre, no mundo das empresas, na verdade, na nossa vida, nós estamos sempre diante de situações que exigem tomada de decisão. Em termos conceituais, a gente sabe que essa tomada de decisão, por vezes, é diante de um dilema. E essa tomada de decisão, em outras vezes, é diante de um conflito. Conceituar isso é explicar que conflito eu não vou ter a necessidade de abrir mão totalmente de uma para buscar outra, porque isso é um dilema, e o conflito oferece essa possibilidade da conciliação. É só uma questão conceitual, né, de compreensão do conceito, mas o que acontece na empresa é que estamos sempre, todo dia, diante de dilemas e conflitos, e nós precisamos desenvolver habilidades para lidar com isso. Habilidades para lidar com isso. Quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver para, primeiro, enxergar quando exatamente que estamos diante de um dilema, e aí precisamos fazer a opção, ou quando estamos não diante de um dilema, mas de um conflito, e, por consequência, podemos chamar para o debate. Eu estou citando duas, mas podem ter 3, 4 ideias, pontos de vista, né? E as 4 podem estar representando um dilema, as 3, as 2, ou conflitos. Então, vou chamar os 4 aqui, vamos sentar e vamos, né, tomar uma decisão juntos, onde cada um vai abrir mão de algumas coisas. Como que eu resolvo isso? Como que eu identifico que aqui vale o esforço da conciliação? O que me capacita para isso? O que me capacita para isso é exatamente eu desenvolver algumas competências. Em caso de conflito, competências, inclusive, negociais, habilidades de negociação. Mas antes disso, eu preciso ter competências e preciso ter muito conhecimento, porque esta compreensão de que é mais importante eu optar por A e esquecer B, ou é melhor eu chamar A e chamar B e resolver, e quem sabe buscar C, isto se dá a partir de conhecimento. E conhecimento se constrói a partir da compreensão do maior número de dados e informações que estão à nossa disposição. Veja, informação é uma coisa, e conhecimento é outra. Conhecimento é tu compreender e saber usar a informação. A informação está à nossa disposição. Qualquer coisa que eu falar aqui, qualquer termo, qualquer expressão que qualquer um de vocês trouxer para a aula agora,
nós temos condições de fazer uma pesquisa e tal, e ter um conceito, ter uma breve explicação e tal. Se eu compreendo aquilo, se eu entendi, e mais do que entender, e se eu consigo aplicar aquele conceito, bom, aí eu domino e eu tenho conhecimento. Se não, é apenas uma informação e mais uma informação. De informação nós estamos rodeados, cheios, e a capacidade de filtrar a informação, de saber que a informação é correta, é adequada, é precisa, é justa, é certa, é verdadeira, e de saber o que fazer com essa informação. Bom, aí tu tá atuando com inteligência, tu tá atuando com conhecimento. Quando a gente está no papel de tomador de decisão, diante de conflitos e dilemas, nós precisamos ter essa capacidade de identificar se é um conflito, se é um dilema, porque o encaminhamento é diferente, né? Essa é a questão, o encaminhamento vai ser diferente. Podemos imaginar que, em determinada circunstância, como disse o Douglas, a gente está diante de um suposto dilema, e daqui a pouco, pela nossa capacidade de análise, pela nossa capacidade de investigação, de levantamento de informações, de interpretação, percebemos, olha, nem era uma questão de optar entre A e B, mas realmente a gente pode até buscar uma terceira via. Então, tudo isso é fruto dessa capacidade dessa competência que nós precisamos desenvolver. E essa competência passa pela nossa capacidade de leitura de cenários, de compreensão das informações, de saber onde estão as informações corretas, verdadeiras e assim por diante. Então, fazendo um gancho com tudo isso que estamos conversando, eu quero encaminhar para aquilo que nós vamos hoje estudar, que é uma matriz de análise de cenários, que possivelmente eu já comentei, me parece que eu comentei nas aulas iniciais, ainda quando estávamos ainda nos encontros presenciais, e hoje, mais uma vez, nós vamos conversar um pouco mais profundamente, mais detalhadamente, e vamos, inclusive, fazer alguns exercícios para compreender melhor, praticar, e praticando sempre a compreensão fica melhor, de matrizes de análise de cenário. Matrizes de análise de cenário são ferramentas de gestão. São ferramentas que nós utilizamos para organizar, para priorizar, para compreender melhor informações do cenário e do ambiente que nos cerca. Por que isso? Bom, acabamos de ver um exemplo que fala sobre momentos que estamos diante da necessidade de tomar uma decisão, e para tomar a decisão da melhor forma possível, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter informações. Eu preciso conhecer o máximo possível. Quanto mais informações e quanto mais conhecimento eu tiver acerca do cenário, do ambiente que envolve essa minha necessidade de tomar decisão, mais possibilidade de tomar uma decisão adequada, correta. Quanto menos informação eu tenho, mais riscos de escolher caminhos errados, caminhos equivocados. Então, nós vamos falar sobre essas matrizes, e a principal é a matriz SWOT. Quem é que já ouviu falar na matriz SWOT? Alguns de vocês já trabalharam com a matriz SWOT? Eu tenho a impressão que lá no início do semestre, inclusive, a gente conversou sobre isso. Ó, Milena já disse que conhece, a Júlia também disse que conhece. Então, nós vamos falar um pouquinho, Felipe também, a Adriana já ouviu falar. Então, nós vamos falar um pouquinho, Monique também, Laura, muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz SWOT, e para isso eu vou iniciar a apresentação aqui para vocês acompanharem nos slides. Vamos conversar um pouquinho sobre ela. Muitas vezes as pessoas ouviram falar, já sabem mais ou menos o que ela representa, qual é o propósito dela, mas tem uma dificuldade de aplicar ela, de utilizar ela.
E ela é uma ferramenta de gestão muito importante. Por isso a gente vai, então, hoje exercitar. Ok, estamos agora compartilhando. E vocês devem agora estar vendo a matriz SWOT, o slide da matriz SWOT. Todos enxergam? Alguém não enxerga, por favor, abra o microfone, se manifeste, tá tudo ok? Ô, professor, não estou enxergando. Não está enxergando? Verifica tem... que talvez esteja fixada a imagem lá à direita. Tem uma espécie de um alfinete que fixa a imagem. Se tu clicar em cima, tu tem que fixar a imagem agora, tu tem que soltar essa imagem, por isso que talvez não esteja aparecendo. É que eu tô pelo celular procurando. Tem mais alguém com dificuldade? Todos estão vendo agora a matriz? Essa é a capa. Essa é a estrutura da matriz, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Ok? Talvez não esteja muito nítido, né? Mas aqui nós temos linhas, aqui dentro deste quadrado, nós temos várias linhas para exatamente nós relacionarmos quais são os pontos fortes que nós temos na nossa atividade, na nossa empresa, quais são os pontos fracos que temos na nossa empresa, relacionarmos quais são as ameaças e quais são as oportunidades que existem no mercado. Vejam que, quando a gente estiver construindo, fazendo essa matriz, nós estamos iniciando um movimento no sentido de buscar as informações que estão à nossa disposição. Aquelas que não estão à nossa disposição, nós vamos também buscar. Nós precisamos do maior número de informações possível. E aí vamos jogar para dentro desta matriz, no sentido de organizar estas informações, porque as informações soltas oferecem uma dificuldade maior para que nós possamos tomar decisões adequadas. Agora, quando todas as informações que compõem, que fazem parte, que desenham, que representam o cenário que a gente está envolvido no nosso dia a dia com a nossa empresa, quando a gente consegue puxar todas as informações possíveis e organizar elas dentro desta matriz, mas também a partir de outras ferramentas que nós vamos ver aqui também nesse arquivo, nós percebemos que só um pouquinho, nós percebemos que desculpem a interrupção, mas é que o que acontece é que entram solicitações para entrar na sala. A Débora e o Adriano chegaram agora, e aí eu tenho que sair da tela para dar o ok. Eu recebo um sinal sonoro aqui, e aí eu tenho que sair da tela para autorizar a entrada deles. Muito bem. Então, essa é a ferramenta, né, que nós vamos começar a jogar as informações ali. Lembram que a gente já falou também daquela outra tática, né, técnica, que se chama brainstorming, que é tempestade de ideias. Então, a gente vai fazer com a nossa equipe de trabalho, com as pessoas que têm
conhecimento sobre a nossa empresa, sobre as coisas que acontecem no dia a dia e tal. Nós vamos fazer uma breve reunião, uma reunião objetiva. A gente precisa aprender a fazer reuniões produtivas, objetivas, rápidas, dinâmicas, inteligentes. A gente perde muito tempo em reuniões improdutivas, em reuniões que não são bem coordenadas, em reuniões que as pessoas divagam muito, que se perde. Então, é importante. Então, tem gente assim, que reunião é só perda de tempo. Não, reunião é fundamental, mas a gente precisa de reuniões bem pensadas, planejadas e coordenadas. Então, fazer uma reunião em que se utiliza a técnica do brainstorming é fazer com que essas pessoas que compõem, assim, a inteligência da nossa empresa, que tem capacidade que tem visão, que tem conhecimento e tal, sentarem, né, e começarem a debater sobre determinados aspectos. Aqui, no caso, a debater sobre quais são os pontos que diferenciam a nossa empresa das demais empresas concorrentes. Isso eu preciso ter consciência, isso eu preciso ter uma visão de mercado, ter a capacidade de enxergar tudo aquilo que está presente no mercado, que está sendo oferecido no mercado pelos outros componentes, pelos outros players, pelas outras empresas. Preciso acompanhar, preciso monitorar isso, saber o que está sendo oferecido, saber como está oferecido. Eu não posso ficar achando que eu estou sozinho no mercado. A gente sabe que cada vez mais temos mais concorrência, competição, mais participação, mais opções, né? Então, nós vivemos num mundo de uma atuação ampla de diferentes entes, de diferentes membros, de diferentes players. E eu preciso monitorar isso, preciso saber o que eles estão oferecendo. Quando eu falo em ponto forte e ponto fraco, eu estou querendo dizer o seguinte: eu preciso olhar para as coisas que são oferecidas e classificar a minha atuação. Em quais aspectos eu sou melhor do que aquilo que está sendo oferecido por todos os outros que estão aí. Em quais aspectos eu sou pior, eu sou mais fraco do que tudo aquilo que está sendo oferecido por aí. Eu estou falando de pontos fortes e pontos fracos, mas sobre diferentes e amplos aspectos. A minha atuação no mercado, a minha marca, ela é mais forte ou ela é mais fraca que a concorrência? Deixa eu voltar ali, que tem gente chegando. Não, agora eu que me enganei. A minha marca é mais forte ou mais fraca? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Nesse slide aqui, análise interna, pontos fortes e pontos fracos, nós temos aqui alguns exemplos. A minha condição financeira, o meu capital de giro, o meu patrimônio, enfim, os recursos financeiros, né? Aquilo que está para entrar no caixa a curto prazo, o realizável a longo prazo, os meus compromissos, as minhas obrigações a curto e longo prazo. Como é que está a situação financeira? E como, obviamente que eu não tenho acesso a todas essas informações de todos aqueles que estão, mas eu tenho indicativos, eu tenho informações. A gente precisa, a informação é um bem valioso. Eu consigo, né, buscar essas informações, monitorar essas coisas. Os recursos humanos, como que eu poderia avaliar a capacitação, a qualidade, o nível de engajamento, de motivação, a qualidade dos meus profissionais com relação a todos os outros que estão no mercado. Eu tenho os melhores profissionais, eu tenho condições de fazer e tenho feito os melhores processos de escolha, ou seja, de recrutamento e de seleção. Eu tenho realmente oferecido programas de treinamento
e de desenvolvimento para as pessoas que trabalham comigo, no sentido de fazer com que elas estejam sempre atualizadas, sempre se desenvolvendo, porque o mundo é dinâmico, porque o cenário se transforma a todo momento, porque nós precisamos sempre acompanhar a evolução da tecnologia e tal, e eu tenho oferecido isso. Bom, os meus recursos humanos, o meu cuidado, o meu olhar, a minha valorização para os recursos humanos é melhor, é maior do que os meus concorrentes, do que aqueles que estão no mercado, do que as outras empresas? Ah, é melhor? Então, é um ponto forte. Ou não, os meus recursos humanos, eu sinto que realmente, comparando com uma ou outra empresa, eu não tenho os melhores profissionais. Infelizmente, os melhores profissionais estão numa outra empresa que tem pago mais, e eu não tenho fôlego financeiro, eu não tenho condições de pagar salários mais elevados, acaba que eu não tenho os melhores profissionais. Então, tu tem um ponto fraco, e assim tu segue. A tua linha de produção, a tua capacidade de produção, os teus índices de retrabalho, os teus índices de retorno, a qualidade do teu produto, né? Como que está a tua linha de produção, os custos envolvidos para a produção, a tua linha de montagem é uma linha enxuta, é uma linha sem desperdícios? Como é que tu tem trabalhado com a questão do reaproveitamento de materiais, e assim vai. Então, analisa a tua produção e confronta com aqueles que estão no mercado. O que tu tem feito a mais, melhor do que aquilo que está ali? Se tu tem aspectos melhores do que a concorrência, então tu tem pontos fortes no que diz respeito à tua produção, mas se a tua produção é uma linha que está defasada, que está ultrapassada, tu tem máquinas e equipamentos obsoletos, tu tem uma manutenção exagerada, tu tem paradas de máquina com muita frequência, porque realmente tu não está conseguindo fazer a manutenção preditiva ou preventiva, e aí tem que sempre estar parando. Enfim, como é que é a tua linha de produção? Tu é melhor ou tu é pior? Classifica isso lá na nossa tabela, vai colocando ali, produção, a minha linha de produção, índice de retrabalho e tal, ponto forte ou ponto fraco, vai classificando. Nós estamos na parte de cima da planilha, da tabela, da matriz. Estamos vendo e classificando o que somos melhores e o que somos piores, e classificando. Vejam, quantos itens nós precisamos analisar a nossa empresa. Compras, como é que é o nosso processo de compras? Nós temos um cadastro dos melhores fornecedores, nós temos uma boa política de relacionamento com os nossos fornecedores, nós conseguimos fazer negociações que normalmente o mercado não consegue, porque nós temos uma relação mais profunda, mais antiga, de uma confiança maior, porque nunca atrasamos nenhum pagamento, porque eles sabem que quando vendem para nós, como é que é a nossa área de compras? Nós temos facilidade, os produtos que nós compramos, nós temos facilidade de aquisição, tem muitas opções, ou nós dependemos só de um fornecedor, e por consequência, dependendo só de um fornecedor, estou na mão deles, estando na mão deles, eles podem a qualquer momento me pressionar e dizer, olha, vou aumentar o valor, senão eu não vendo para ti, e eu fico fraco, eu fico sem opções. Como é que é a minha área de compras e a minha capacidade de suprir as minhas linhas de produção, suprir os meus estoques, enfim, como que é a minha área de compras em termos de profissionais que têm domínio do assunto. O comprador é uma pessoa importante dentro das empresas, o comprador tem que ter a habilidade da negociação. Como é que estão, então, os profissionais, como é que estão os nossos controles, os nossos registros, e aí eu vou classificar. Não, compras, realmente eu sou muito acima da média, eu tenho pessoal, um profissional, tenho controles, tenho sistemas, tenho relacionamento com fornecedores e tal, tecnologia, comercial, marketing, tudo que compõe estes elementos todos, a logística, a gerência, os meus gestores, liderança, tudo isso eu vou analisar. O que eu estou fazendo? Eu estou levantando informações que são cotidianas, que fazem parte do meu dia a dia, mas eu estou parando e pensando sobre elas.
avaliando elas, investigando, interpretando, analisando elas e classificando. Realmente, parando para pensar, discutindo, olhando para outros players, outros componentes do mercado, eu estou vendo que realmente aqui eu tenho que melhorar. Deixa eu só... Ou posso perceber que realmente aqui eu sou melhor e tal. Compreenderam? Muito bem. Isso é análise interna. Eu estou na fase de construção da matriz SWOT que está levantando informações. Levantando e classificando. O que eu sou melhor, o que eu sou pior. Se algum destes aspectos, e vários vão entrar vão chegar nessa situação, de que, olha, a minha produção realmente é muito boa. Prof, e tal, não... eu tenho os melhores... Oi, fala, Cédicla. Só para te dizer que eu estava no celular e a minha bateria caiu, agora eu estou no computador. É que eu tinha saído da sala, não sei se tu percebeu. Não, Foi não por vi, isso. porque eu estou na apresentação. Então tá, feito. Tá, tchau. Então, seguindo, eu posso constatar que alguns dos itens, eu não sou mais forte, mas também não sou mais fraco. Eu estou numa média de mercado. E aí, onde é que eu vou classificar esse item na matriz? Não vai classificar. Este não entra. Se tu não classifica, por exemplo, o teu pessoal ou os teus processos de compras, por exemplo, ou da tua linha de produção, enfim, esses exemplos todos que eu dei, se tu não classifica um deles como um ponto forte, ou seja, tu é melhor do que a concorrência, mas tu também não vê que a concorrência é melhor do que tu está no padrão, ok, deixa de fora. Como assim deixa de fora? Mas não é um levantamento, sim, é um levantamento de informações com um propósito. É um levantamento de informações para desencadear um conjunto de ações, um plano de ação. E se as coisas que estão postas aqui não se caracterizam como ponto forte, tampouco como ponto fraco, não vão representar elementos importantes para tomadas de decisões futuras, como a gente vai ver em seguida. Nós vamos trabalhar exatamente na correção, no ajuste, no aperfeiçoamento, na adequação dos pontos fracos, e vamos também atuar explorando os pontos fortes. E é por isso que nós precisamos, sim, definir aquilo que nós nos diferenciamos positivamente, que são os nossos pontos fortes, e aquilo que precisamos aperfeiçoar porque estão apresentando falhas e nós temos uma defasagem, temos uma posição inferior com relação à concorrência. Feito isto, nós partimos para parte de baixo da matriz, que é oportunidades e ameaças. E aí nós vamos, então, preencher esta outra metade da matriz com os fatores externos. Agora nós passamos a interpretar o cenário externo da nossa empresa. O mercado que nós atuamos vai ser... Só um pouquinho. O Márcio entrou. Desculpa, Natália, tá na aula, Natália? Será que Natália... Deixa eu ver se Natália está. Não está ainda. Então, vamos esperar. Márcio, deixa eu mandar um recado. Márcio. Olá. Aguardamos a intérprete. Muito bem. Então, vamos seguindo aqui. Daqui a pouco, Natália deve estar chegando. E o que eu falava, então, é que nós vamos começar agora a preencher as oportunidades e ameaças, que é uma análise externa. A análise externa
Estão vendo todos agora? Alguém abre o microfone, só me confirma se está com um slide de análise externa? Sim. Ok, obrigado. Então, análise externa é, mais uma vez, vamos sentar com aqueles que têm uma capacidade de enxergar as características de mercados, enxergar os diferentes entes, né, tudo que influencia na nossa atividade, que conhece o mercado, e vamos fazer, mais uma vez, um brainstorming, vamos fazer uma reunião dinâmica, objetiva e tal, para levantar informações e classificar, lá embaixo, na parte de baixo da tabela, o que é oportunidade e o que é ameaça. Daquilo que está aí no cenário, daquilo que não faz parte do nosso dia a dia, da nossa empresa, que foge da nossa atuação, mas que está aí oferecendo oportunidades, quem sabe, mas também pode estar ameaçando a nossa empresa. Então, é isso que nós vamos estudar. Natália, o Márcio chegou agora há pouco. Tudo bem, Natália? Oi, Natália, já nos ouve? Já me ouve? Natália, quando estiver ouvindo, por favor, abre o microfone, só me sinaliza que sim, que eu quero... Sim, tá tudo certo. Tá, Natália, sim, o Márcio chegou agora, um pouquinho antes de ti, e eu estou apresentando slides que dizem respeito a uma matriz chamada matriz SWOT, que é uma matriz para levantar informações do mercado e trazer essas informações para dentro da empresa, no sentido de me ajudar a construir planos de ações, a construir o planejamento da minha empresa. Então, eu estou na fase de levantamento de informações. E essa matriz, que é a que eu estou agora mostrando o slide, ela é dividida em 4 partes. Eu vou relacionar todos os pontos fortes da minha empresa, eu vou relacionar todos os pontos fracos da minha empresa, eu vou agora, como eu ia apresentar alguns exemplos, relacionar o que existe de oportunidade no mercado e o que existe de ameaça no mercado. Muito bem, pontos fortes e pontos fracos é análise interna, é autoanálise. Eu faço análise da minha empresa e vou classificar ali. Eu sou melhor em vendas, eu sou melhor na gestão financeira, eu sou melhor nos recursos humanos, eu sou melhor, eu tenho pessoal que é mais capacitado, que eu dou treinamento, eu tenho máquinas e equipamentos mais avançados, eu tenho sistemas de informação mais bem desenvolvidos, enfim. O que eu tenho como ponto forte ou como ponto fraco que eu preciso melhorar na minha empresa, dos meus recursos. E depois vou para a análise externa, que vai analisar o que existe no mercado que pode favorecer a minha atividade e o que existe no mercado que pode comprometer, ameaçar a minha atividade. E aqui, assim como nos pontos fortes e fracos tinha um slide com vários exemplos, aqui também temos alguns exemplos. Do governo, aquilo que diz respeito a aspectos legais, o que existe de legislação atualmente? O que existe de legislação tramitando nos órgãos legislativos que pode, eventualmente, favorecer a nossa atividade? Tem alguma lei que nos ajuda? Tem alguma lei que pode ameaçar o nosso negócio? Tem algum projeto de lei tramitando que pode, eventualmente, representar uma oportunidade de crescimento, de importação, quem sabe, ou de exportação, uma oportunidade de conseguir algum tipo de benefício, de desconto, enfim, como o governo tem atuado, o que o governo tem feito que possa, de alguma forma, representar uma oportunidade para a nossa empresa, a partir da atuação do governo. A gente acompanha, agora nós estamos aí ouvindo notícias várias sobre tudo que tem acontecido a partir da pandemia do novo coronavírus, mas que tem impactos
econômicos, sociais, e tudo isto tem exigido muito da participação dos governos municipais, estaduais e do governo federal. Então, o que está acontecendo, né, que pode representar uma ameaça em termos de governo? Pode representar uma ameaça ou pode representar uma oportunidade. E nós vamos enxergar algumas oportunidades e algumas ameaças. Olha, né, tem essa situação da lei lá que foi promulgada que pode, para nós não termos que demitir as pessoas, podemos renegociar aqui, oferecer, antecipar férias sem prejuízo, fazer isso, fazer aquilo, ganhar aquele auxílio, etc., mas sabendo que se ganhar aquele auxílio não vai poder demitir. São circunstâncias que podem representar uma ameaça ou uma oportunidade. Os sindicatos, qual é a atuação dos sindicatos e o que os sindicatos podem estar desenvolvendo em termos de atividade que representem uma oportunidade para a nossa atuação com mais segurança, com mais consistência, com mais efetividade, ou, eventualmente, possam representar exigências maiores da nossa empresa e adequações necessárias. Comunidade em geral, quais os movimentos que estão acontecendo na comunidade que estamos inseridos, que possam representar algum tipo de oportunidade para a nossa atividade, para o nosso negócio, e o que está acontecendo na comunidade que possa, eventualmente, representar uma ameaça. Olha, as pessoas estão se mobilizando, existe aí todo um movimento na comunidade e tal, e isso pode impactar nas nossas vendas, pode impactar nisso e tal, ou pode ser uma oportunidade. Como é que está se comportando, se movimentando a comunidade? Está tendo, por exemplo, o surgimento de novos condomínios, está chegando mais gente na região. Opa, olha que oportunidade da gente ampliar as vendas aqui na região. Está chegando mais uma escola técnica, né, se inserindo aqui na comunidade. Nós estamos tendo aqui o que as coisas estão acontecendo que podem favorecer ou ameaçar os clientes, a concorrência, o clima, quais são as perspectivas climáticas. Então, o que pode estar surgindo de oportunidade a partir das alterações climáticas? O que pode estar surgindo de ameaça a partir das alterações climáticas? O avanço da tecnologia, o que o avanço da tecnologia na área da nossa atuação, o surgimento de novas possibilidades, novos equipamentos, novas máquinas, novos softwares, o que está acontecendo em termos de tecnologia que pode favorecer a nossa atividade, mas possa também, por outro lado, ameaçar a nossa atividade? Olha, tem novas tecnologias que estão surgindo e as pessoas vão deixar de comprar o nosso produto ou deixar de querer nos contratar porque está surgindo novas tecnologias. O exemplo das máquinas fotográficas, a Kodak e tal, né, com toda a sua história de atuação, de liderança, etc., e aí daqui a pouco surgem novas tecnologias da câmera digital e a fotografia, que por muito tempo era, né, impressa e tal, era revelada, se mandavam para os estúdios de revelação e tal, as empresas que dependiam disso, que atuavam nisso, e as próprias máquinas, se a empresa não se atualizou, não se adaptou, surgiu uma nova tecnologia e pôs fim a todo um segmento da indústria, dando origem a novos segmentos. E isso acontece em todos os segmentos. Me veio agora este, né, exemplo clássico, mas inúmeros outros que a gente sabe que acontecem a todo momento, né? Portanto, tecnologia, o que está acontecendo, que pode representar uma ameaça, mas pode também consigo trazer oportunidades, depende de como eu vou olhar e como eu vou atuar a partir disso. Capital financeiro, olha o que está acontecendo com o dólar, isso pode ser uma ameaça, pode ser uma oportunidade, depende das minhas relações com o mercado, das minhas relações com o exterior, se eventualmente eu tenho, né, um envolvimento, uma dependência, uma necessidade do dólar ou não. As próprias aplicações financeiras, os próprios recursos, as linhas de crédito que estão surgindo, as linhas de crédito que eventualmente deixam de existir. Então, o que está acontecendo no mercado financeiro que possa representar
oportunidades para a minha empresa e o que está acontecendo no mercado financeiro que possa, de repente, representar uma grande ameaça para minha empresa. Vejam, eu tenho dois lados, o positivo de oportunidades e o negativo que me ameaça. Eu tenho que olhar para tudo isso que está acontecendo, fornecedores, os mercados, o capital financeiro, a tecnologia, o clima, a concorrência, Pode ser os tudo, dois. e ir classificando. Pode. Quem é que ia falar? Douglas? É o Felipe. Felipe, pode. Se eu captei, mas pergunta, se eu captei, eu acho que sei o que tu vai perguntar. Tu falou que a tecnologia pode ser alguma coisa que traga oportunidade, mas também pode ser uma ameaça. Isso, perfeito. Todos esses itens aqui nós podemos classificar dentro de oportunidade e podemos classificar dentro de ameaça. Tá? Em que sentido? Como assim tecnologia, oportunidade e ameaça? Bom, ele pode ser uma oportunidade no sentido de nós desenvolver uma nova linha, um novo produto com tais e tais características, mas, por outro lado, é uma ameaça porque essa linha aqui vai sair de mercado, nós vamos perder isso, vamos perder aquilo. Enfim, né, nós podemos ver e precisamos enxergar os diferentes reflexos de tudo isso no nosso negócio, na nossa empresa. E procurar sempre enxergar, olha, isso aqui pode destruir o nosso negócio. Nossa empresa, né, se não tiver atenção com relação a essa movimentação financeira, com relação aos reflexos do coronavírus, com relação a não sei o que o governo está baixando a determinação com relação a não sei, podemos destruir. Em contrapartida, a gente tem que lembrar que podemos também aproveitar isso, essa lei que o governo baixou, vamos fazer, entende? Então, o aspecto governo pode estar aqui e pode estar aqui. Tecnologia pode estar aqui, sindicato pode estar aqui, entendeu? É isso aí, bem sacado, Felipe. Bem observado. Só que a gente tem que discriminar, né? Em que sentido que tecnologia é oportunidade? É que tem novos equipamentos e está surgindo aqui, né? A gente pode lançar o nosso produto com essa nova adaptação, com esse avanço tecnológico aqui que não tem no mercado, e se nós formos os primeiros, vão ser, né, de ponta. Em contrapartida, se a gente não cuidar, entendeu? É isso aí. Muito bom. Legal. E vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que dar uma interrompida, porque senão vai ficar muito longo esse nosso vídeo. Então, eu venho um pouquinho aqui para a nossa sala de interação. Eu vou entrar aqui, ainda apresentando, para fazer o registro de quem está aqui na presença aqui. Deem um oizinho, mais do que eu ver aqui na lista de presença, manifestem-se e digam, sim, professor, eu ouço, eu te ouço, eu vejo, eu estou aqui ligado. Então, o Adriano, a Andriele Alves, a Bárbara, a Bruna, o Thierry, a Daniele, Débora, Douglas, Eduardo, Matheus, a Elisa, Felipe, Gabriele, Guilherme, e Vanessa, Júlia Andrade, Júlia Gonçalves, Júlia Grano, Laura, Luana, Manuela, Márcio, Monique, Milena, Nayara, a Natália, nossa companheira aqui, intérprete, o Oswaldo, a Pauline, a Rafaela, a Silvana, Wesley, e é isto, 34, estamos na aula, fiz a chamada, vários disseram oi aqui, muito bem, boa noite, muito bem. Oi, estou aqui, mas estou saindo. Elisa vai ter que sair, ela já tinha avisado. Elisa que teria que sair em seguida. Elisa, nós vamos ter uma atividade em grupo agora, mas tranquilo. Depois tu tenta ali, dá uma olhada no ambiente aula, que vai estar a gravação, e possivelmente eu vou dar uma atividade lá também, e amanhã tu retoma, ok? Prof. Oi. Eu vou ter que sair um pouquinho, porque tu falou Gabriele, e Gabriele é a minha filha, então eu entrei pelo Gmail dela. Não, mas não precisa sair, pode seguir por aí. Não, eu tá saio. registrado. Agora, mas agora já está registrado, já sei, tu te pronunciou, porque eu sempre assisto esses trechos que eu faço aqui para fazer a presença, né? Então, não, mas eu vou sair para ficar melhor. Já volto. Ok. Vou interromper a gravação e já voltamos.